Flávio Josefo foi o mais vigarista dos historiadores antigos? Alerta! Não fica bem utilizar a palavra vigarista para descrever um dos mais importantes historiadores da antiguidade, responsável por escrever uma vasta obra que contém valiosas informações sobre os judeus e os romanos. A obra de Flávio Josefo, como a de outros historiadores do mundo antigo, constitui um monumento cultural da humanidade e, como tal, deve ser apreciada, preservada e respeitada. Então, por que o adjetivo vigarista foi usado para caracterizar o historiador judeu? O motivo principal é que o ambiente digital permite uma postura subversiva e irreverente, rebaixando o sublime da alta cultura erudita ao grotesco da cultura popular, conforme a teoria de Mikhail Bakhtin no livro A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento. O segundo motivo foi fazer uma pequena homenagem a um personagem muito querido que alegrou a minha infância com suas malfadadas estratégias de ser um cara mau. Estou falando do antológico Dick Vigarista, para quem a vitória deve ser conquistada a qualquer preço. Como se sente sendo perdedor? O terceiro motivo é que o termo vigarista pode ser uma chave interpretativa pertinente para a compreensão da biografia e da historiografia de Flávio Josefo. Sobre isso, vejam a opinião de alguns de seus comentadores. Julgado como homem, Josefo aparece como um espírito mesquinho, sem caráter, disposto a fazer qualquer negócio desde que alcançasse seus objetivos. Opinião de Giuseppe Ricciotti, erudito e arqueólogo italiano. Ninguém vai querer defender o seu caráter. As características básicas de sua personalidade foram vaidade e complacência. Opinião de Emil Schurer, historiador e teólogo alemão. O personagem Flávio Josefo é notório por sua presunção e vanglória, o que coloca seus depoimentos sob suspeitas ainda mais fortes. Vicente Dobroruca, historiador brasileiro. Então vamos conhecer um pouco da vida e obra de Josefo para que você possa ter sua própria opinião sobre ele. Seu nome original era José Ben Matias e nasceu em Jerusalém, provavelmente no ano 37 da era cristã. Ele nasceu no seio de uma família rica e importante, e ele descreve com orgulho a dignidade de sua família. Mas eu não sou somente oriundo da família dos altos sacerdotes, eu sou também da primeira das 24 linhas que a compõem, e cuja dignidade está acima de todas. A isso eu posso acrescentar que, do lado de minha mãe, eu tenho reis entre meus antepassados. Você tá achando que eu sou o quê? Pouca bosta? Não sou não! Não era pouca coisa não a família do Josefo. Graças ao prestígio de sua família, Josefo teve uma sólida instrução, aprendendo latim e grego, as línguas mais importantes da época. Se acreditarmos no que ele relata, parece que ele foi um prodígio de inteligência. Deus deu-me bastante memória e inteligência, e eu fiz tão grande progresso que, tendo então só 14 anos, os sacerdotes e os mais importantes de Jerusalém se dignaram perguntar minha opinião sobre o que se referia à interpretação das leis. Além de ser um jovem estudioso, Josefo era muito devotado às questões espirituais. Entre os 16 e os 19 anos, viveu no deserto como discípulo de um asceta chamado Bani, que vivia tão austeramente no deserto que só se vestia de casca das árvores e só se alimentava com o que a mesma terra produz. Para se conservar casto, banhava-se várias vezes por dia e de noite na água fria. Resolvi imitá-lo. Após esse período de 3 anos de reclusão espiritual, Josefo retorna a Jerusalém, onde vai se filiar à seita dos fariseus e ocupar importantes funções administrativas. Quando estava com 26 anos, foi enviado a Roma para advogar a libertação de alguns sacerdotes judeus condenados pelo governador da Judéia, Marco Antônio Félix. Na viagem, sobrevive a um naufrágio após nadar uma noite inteira. Graças à intermediação de Popéia Sabina, a esposa de Nero, consegue a revogação da condenação dos sacerdotes. Esse feito lhe trouxe grande prestígio entre os judeus.
Foi por causa desse prestígio que 2 anos depois, os judeus escolheram Joséfo para ser um dos líderes para lutar contra os romanos na Galileia. Ele não foi muito convincente em explicar o fato de não querer uma guerra contra os romanos e ao mesmo tempo ser um dos líderes dos revoltosos. Provavelmente foi a ambição e o orgulho que o levou a embarcar nessa perigosa aventura. Ele foi derrotado pelas forças romanas, comandadas pelo general Flávio Vespasiano, e juntamente com 40 soldados, escondeu-se numa gruta. Essa é uma das partes mais controversas da sua vida. Cercado pelos romanos, Joséfo teria proposto um método matemático de suicídio coletivo, em que um grupo de 3 em 3 tirariam a sorte para matar uns aos outros. O certo é que no final só sobraram Joséfo e um soldado, e ele resolveu se entregar aos romanos. Ele explicou sua rendição como um ato de sacrifício aos desígnios de Deus, conforme fica evidente na sua oração. Grande Deus, Criador do Universo, pois que resolvestes terminar a prosperidade dos judeus para aumentar a dos romanos, e me escolhestes para lhes predizer o que estava para acontecer, eu me submeto à vossa vontade, entrego-me aos romanos e consinto em continuar a viver, mas protesto diante de vossa eterna majestade, que como um vosso ministro e não como um traidor, eu me entrego a eles. Acho que desse eu estou livre. Crendo ser essa a missão lhe dada por Deus, Joséfo se colocou ao lado dos romanos. Por ter previsto que o general Tito Flávio Vespasiano tornaria o imperador romano, tornou-se seu protegido. Inclusive, Vespasiano concedeu-lhe a cidadania romana, mudando seu nome para Flávio Joséfo em homenagem ao seu protetor. No cerco de Jerusalém, no ano 70, Joséfo fez um longo discurso tentando convencer os judeus a se entregarem aos romanos, afirmando que não tem o motivo de não crer que Deus, vendo esses santos lugares consagrados ao seu serviço, conspurcados por tanta abominação, vos abandonou para se colocar do lado dos que vós combateis? O discurso de Joséfo, afirmando que Deus estava do lado dos romanos, não convenceu os revoltosos judeus que o insultaram e o atingiram com uma pedrada. Ele habilmente se comparou ao profeta Jeremias, que também foi agredido pelo povo. Após a destruição de Jerusalém, Joséfo mudou-se para Roma, onde ganhou uma generosa pensão por parte do imperador. Conseguiu ganhar muito dinheiro comprando a preços irrisórios as terras confiscadas dos revoltosos judeus. Joséfo teve uma movimentada vida afetiva, tendo se casado 4 vezes. A primeira esposa morreu no cerco de Jerusalém. A segunda o abandonou. Divorciou-se da terceira e casou-se com uma quarta. Teve 5 filhos, sendo que apenas 3 sobreviveram à infância. Morreu no ano 100, em Roma, com 63 anos de idade. A obra de Joséfo é a única dentre os escritores da antiguidade que chegou até nós completa. Isso ocorreu porque os cristãos preservaram a obra porque ela supostamente conteria um trecho que comprovaria a existência histórica de Cristo. Os seus livros são A Guerra dos Judeus, finalizado por volta do ano 79, escrito em grego, relatando a história dos judeus desde a época dos Macabeus até a destruição de Jerusalém. Antiguidades Judaicas, finalizado no ano 94, relatando a história dos judeus do início do mundo até a guerra contra os romanos. O objetivo seria mostrar a antiguidade e o vigor das tradições judaicas. Contra Apião, livro no qual defende a cultura e religião judaica dos ataques feitos pelos gregos, dentre os quais o tal de Apião, que deu título ao livro. Autobiografia, o livro em que Joséfo conta episódios da sua vida, ao que parece para se defender das acusações vigentes de que era um traidor dos judeus. A concepção de história de Flávio Joséfo é uma mescla entre a sua visão judaica de mundo com modelos historiográficos gregos que ele se inspira para escrever suas obras. Assim, as principais características da sua concepção de história são: o sentido da história é dado por Deus. Para Joséfo, o sentido da história humana é dado por Deus, mas pode ser apreendido pelos profetas. Assim, ele não se vê apenas como um historiador, mas como um profeta capaz de descobrir os desígnios de Deus para a história. Mas nem todos conseguem interpretar os sinais divinos coerentemente.
Os judeus se animaram em revoltar contra os romanos porque interpretaram uma profecia que dizia que se veria naquele tempo um homem de seu país governar toda a terra, como a chegada de um Messias judaico. Já Joséfo interpretou a passagem de forma diferente, a coroação de Flávio Vespasiano como imperador romano em solo judaico. A história universal. Joséfo acredita que os judeus, como povo eleito, são responsáveis pelo destino da história do mundo. Desde a criação do mundo, a história dos impérios mundiais está interligada à do povo judeu, pois Deus permite a ascensão de uma potência para castigar os pecados do seu povo. Foi o caso dos romanos, que para Joséfo, que se via que, de todos os lados, a fortuna lhes estendia os braços, e que Deus, que tem em suas mãos o império do mundo, depois de tê-lo, no correr dos séculos, dado a diversas nações, tinha então estabelecido sua sede na Itália. Até a destruição de Jerusalém e do templo foi interpretado como um justo castigo aos pecados dos judeus. Apologia aos romanos. Por acreditar que o Império Romano é um instrumento da ira de Deus, Joséfo se torna um colaborador dos conquistadores. Daí ele isenta os romanos do massacre do seu povo ao perguntar: não podemos, pois, dizer com razão que os crimes dos judeus são a verdadeira causa de suas desgraças e que o que os romanos lhe fizeram sofrer não foi um justo castigo? Mas a retórica do seu texto demonstra uma admiração aos romanos que vai além da resignação. Sobre Tito Vespasiano, seu protetor, os elogios são constantes e intensos. Ele diz: quantas vezes Tito fez tudo o que pôde para salvar a cidade e o templo e reunir os que estavam tão obstinadamente divididos. Por isso, Giuseppe Ricciotti afirmou: Joséfo tinha tanta ambição e tanto apego à sua carreira política que preferiu curvar-se como frágil caniço em várias direções. A história como grandeza. Hannah Arendt afirma que uma das características da concepção grega de história é o realce da magnitude dos acontecimentos narrados pelo historiador. Joséfo parece se inspirar nos historiadores gregos ao justificar que estava escrevendo sobre algo extraordinariamente decisivo no curso da história. Assim ele afirma: de todas as guerras que se travaram, quer de cidade contra cidade, quer de nação contra nação, o nosso século ainda não viu outra tão grande. E não sabemos que tenha havido outra semelhante, como a que os judeus sustentaram contra os romanos. A grandeza do evento justifica o esforço para sua narração. A retórica da verdade. Joséfo, como a maioria dos historiadores da antiguidade, via em Tucídides o modelo ideal de historiador. Por isso, ele se inspira no historiador grego, quando garante a veracidade do seu relato. Tenho tanta certeza de só ter relatado a verdade que não tenho receio de tornar como testemunhas do que eu escrevi ao mesmo Vespasiano e a Tito, que tinham o supremo comando dessa guerra. Joséfo tem certeza da verdade sobre o que escreve porque relatou o que presenciou pessoalmente. Ele afirma que referirei também sinceramente e segundo o que presenciei e constatei com meus próprios olhos. Seguindo uma tradição que engloba Heródoto, Tucídides e Políbio, estar presente ao evento narrado é uma garantia de sua veracidade. A defesa da identidade judaica. Apesar da retórica da verdade imparcial, Joséfo não escondia que o propósito de sua obra era defender os judeus das críticas feitas por outros povos, principalmente os egípcios e os gregos. Nas antiguidades judaicas, ressalta o quanto a história dos judeus é bem mais antiga que a dos outros povos. Destaca também o papel de Moisés, um estadista comparável a Péricles e um dos pioneiros entre os grandes legisladores do mundo antigo. Ora, eu digo que nosso legislador em antiguidade precede a Licurgo, a Solon, a Zaleuco de Locris e a outros tantos antigos como modernos, de quem os gregos tanto se ufanam. Orgulhoso do seu povo, Joséfo exige que os outros povos respeitem a cultura judaica. Enfim, Flávio Joséfo é um dos historiadores mais controversos do mundo antigo. Os seus críticos mais moderados duvidam da sua explicação para a sua desistência do suicídio e dos motivos de ter se aliado aos romanos. Para os críticos mais radicais, ele foi um traidor dos judeus e um informante e bajulador dos romanos.
Contudo, os defensores de Joséfo alegam que ele era um homem muito inteligente e que soube tirar proveito de uma situação difícil. Ele conseguiu fazer uma limonada de um limão. Ele percebeu que seria idiotice continuar a guerra contra os romanos e aliou-se a ele. Foi a teimosia dos rebeldes que culminou na destruição de Jerusalém e na diáspora dos judeus. Joséfo, a seu modo, procurou defender a cultura judaica e se orgulhava de ser um judeu. E você, o que acha de Joséfo? Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.